Olá, tudo bem com você? Você está em mais uma videoaula da MIT. A MIT é uma instituição de ensino-aprendizagem que preza pela excelência e pela competência no ensino de ensino-aprendizagem em Belo Horizonte. Meu nome é Cristiano e eu sou o educador, o instrutor dessa aula. Então vamos comigo. Vamos aprender sobre competências e habilidades. O que são essas coisas e o que elas fazem de diferença na vida do profissional e do futuro profissional? Vamos aprender um pouco? Antes de mais nada, pegue aí sua caneta, pegue também o seu papel e vamos para que você possa anotar e internalizar tudo o que for falado e for mostrado nessa aula. Lembre-se, quando nós anotamos, nós ajudamos o nosso cérebro a internalizar tudo e fazer com que a nossa memória não seja a única fonte de conhecimento, mas também os nossos escritos e a nossa oralidade. Então vamos lá. Competências versus habilidades. Competências e habilidades. O termo consta nos PCNs para cada área desde meados de 1998. O propósito de inverter a ação pedagógica da escola tradicional, dando mais ênfase à ação do que à teoria, levando os alunos a encontrarem um significado próprio para isso, que muitas vezes não se encontra apenas através do conteudismo, ou, na verdade, não se encontra através só do conteudismo. À medida em que a escola partia suas motivações e interesses e não dos conceitos previamente estabelecidos. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que a escola, até essa data, ela pensava apenas na questão conteudista. E a partir de então, ela passou a enxergar e dar valor a outras práticas, a outras habilidades que até então só eram concebidas, entendidas e aceitas pelo conteudismo. E aí a gente vai continuando. E aí na Conferência Mundial de Educação, que foi no ano de 1990, nós, então, tivemos um novo conceito. E esse conceito agora internacional. Porque foi um concílio mundial pela educação. E aí nesse consenso internacional que está escrito 4 pilares específicos. O primeiro, a aprender a conhecer. Aprender a conhecer, ele tem como regra, como base, aprender a conhecer a cultura geral, aprender a conhecer o espírito investigativo, aprender a conhecer a visão crítica e aprender a aprender. Sim, aprender a aprender. Porque por mais que muitos digam, o aprender não é nato. Você é ensinado a aprender. E aí é conhecido esse novo saber, esse novo aprendizado. Então, dentro do aprender a conhecer, aprender a cultura geral, aprender o espírito investigativo, a visão crítica e também o aprender a aprender. O segundo pilar, nós temos aprender a fazer. E aqui nós temos então habilidades para nos relacionarmos com o grupo, para resolvermos problemas, para qualificarmos profissionalmente. O segundo pilar, então, é aprender a fazer. O primeiro, aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro pilar, nós temos como aprender a viver com os outros. E aí aqui, talvez o maior salto, o pulo do gato, o diferencial nisso tudo é que é dado a socialização, é dado a questão das relações interpessoais, um maior valor, um maior cuidado, por entender que das relações interpessoais é que muitas vezes os outros saberes se originam. Então, aprender a viver com os outros é saber compreender o outro, saber resolver os conflitos e saber respeitar o outro. Isso é o terceiro saber. No quarto pilar, o saber, está aprender a ser. Então, nesse aprender a ser, diferentemente dos demais, nós temos o aprendizado de agir com autonomia, expressar opiniões, as nossas opiniões, e também assumir responsabilidades pessoais. Então, dentro desse quarto pilar, agir com autonomia, a expressar as nossas opiniões e também a assumir as responsabilidades pessoais. Revisando, primeiro pilar, aprender a conhecer. Conhecer o quê?
cultura geral, espírito investigativo, visão crítica e aprender a aprender. Segundo pilar, aprender a fazer. Anote aí. Relacionar com o grupo, resolver problemas, qualificar-se profissionalmente. O terceiro pilar, aprender a viver com os outros. Então é saber compreender o outro, saber resolver conflitos e, por último, saber a respeitar o outro. A tão falada empatia. E, por último, aprender a ser. Dentro desse aprender a ser, nós temos então a questão de agir com autonomia, expressar opiniões e assumir responsabilidades pessoais. Entendido? 4 pilares, 4 fundamentos que não são apenas na cultura brasileira, mas eles são internacionais. Foram criados, ou as suas bases foram lançadas na Conferência Mundial de Educação para Todos, que ocorreu na Tailândia na década de 1990. Continue comigo e vamos em frente. Mas como se definem as competências e habilidades? Uma não parece a outra? Não parece que nós estamos falando da mesma coisa? Quem é habilidoso não é também competente? Ou quem é competente não é também habilidoso? Onde elas se distinguem? Onde elas se separam? Onde elas se diferenciam? Vamos ver. Dentro do dicionário, nós temos então a definição, a conceituação de competência. E segundo o dicionário, ele diz o seguinte: qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos. Começamos então com um conceito básico. Segundo o dicionário, é uma qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos. Competência. Se você consegue ver, observar e resolver certos assuntos, percebe-se em você uma competência. Se você é dado a alguma demanda, alguma ação, um serviço próprio, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for, e você resolve, através de uma qualidade, você é considerado uma pessoa competente. Na educação, competência é a faculdade de mobilização de um conjunto de recursos cognitivos, como saberes, habilidades e informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Perrineau é quem disse isso. Então, dentro de um contexto educacional, é uma faculdade de mobilização de um conjunto, ou seja, você conseguir reunir um conjunto de habilidades e saberes e também informações para solucionar com pertinência e eficácia. Não apenas solucionar, mas solucionar com eficácia uma série de situações. Continuamos. E a habilidade? Qual que é a diferença, então? E aí, dentro do dicionário também, a gente tem, então, a seguinte definição. Qualidade de quem é hábil. Capacidade e inteligência. E também aptidão. Aptidão é você apto a fazer algo. Você ser qualificado para fazer algo. Em educação, são os meios pelos quais se pretende atingir os objetivos. Então, a forma como você busca a solução, isso é considerado a habilidade. Competência é você conseguir resolver. A forma como você resolve é considerado habilidade. Mais uma vez, competência é uma capacidade de resolver situações, de encontrar soluções para demandas, de encontrar soluções para algo que está para ser resolvido. A forma como você faz, ou as habilidades que você usa para resolver isso, nós chamamos de habilidade. Os meios pelos quais você resolve. Ficou claro? Continuemos. O que são competências e habilidades? Então, competência é um conjunto de conhecimentos, saberes, habilidades, e habilidades aqui é saber fazer relacionado à prática do trabalho mental. Eu sei é a teoria aliada à prática, saber fazer. Atitudes, saber ser. Lembra dos pilares
ditos até agora há pouco? Então, saber ser são os aspectos éticos, cooperação, solidariedade e participação. Então, quando eu tenho isso, é um conjunto. E a esse conjunto eu chamo competência. As habilidades estão associadas ao fazer, ou saber fazer. Ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Opa, eu sei andar, eu sei correr. Quando eu tenho uma habilidade muito específica, ou quando eu tenho uma ação física ou mental muito específica, a isso eu chamo de habilidade. Então, são os exemplos, por exemplo, para a gente entender mais facilmente. É para identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar e correlacionar. Tá difícil? Tá complicado? Pensa o seguinte, quando você vai resolver algo, se você já resolveu algo, ao fim daquilo, muitas vezes foi resolvido e você ficou se perguntando como que você resolveu? Como que você solucionou aquele problema? E aqui é simples para a gente achar essas respostas. Faça um diagnóstico da forma como que aconteceu, desde a solução do problema até a solução dele. Se você conversou com alguém, se você buscou, se você estudou, se você aperfeiçoou algo que você já fazia para ir dar certo, para ir resolver realmente o problema. E a esses conjuntos, essa forma de se fazer é que é a habilidade. A competência é o resolver. Você resolveu. É uma planilha, é uma demanda do chefe, uma demanda pessoal, uma demanda da sua casa, qualquer coisa. Você resolveu? Competência. Ah, não, eu tinha lá uma questão com algumas planilhas para resolver, e aí eu resolvi, entreguei resolvido. Opa, competência. Você adquiriu uma competência de resolver as planilhas. Quando alguém te perguntar, mas como você resolveu essa planilha, por exemplo, do Excel, ou esse formulário aqui da internet, como você conseguiu resolver isso? Ah, aí deixa, não só é competência que você adquiriu, aí as pessoas vão descobrir as suas habilidades. E aí você vai dizer, olha, não, porque eu descobri que o Excel é um conjunto de equações, uns conjuntos de soluções, muitas vezes matemáticas, que a gente usa para equacionar, para fazer soluções dentro do programa, porque ele ensina a fazer através dessas equações, através dessas questões matemáticas. Opa! E aí, quando você domina essas questões, nós chamamos então de habilidades. Habilidades é uma ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Pergunte ao último campeão mundial de velocidade qual que é a competência que ele tem. Ele vai dizer qual é a competência que ele tem é de ganhar corridas, é de ganhar campeonatos, é de ser o homem mais rápido do mundo. E você vai fazer uma outra pergunta a ele. E quais habilidades você tem? Aí ele vai dizer, a minha habilidade, de repente, é largar muito rápido e depois manter o ritmo. Ou, não, eu largo mais atrás, eu deixo o pessoal sair mais na frente e quando eles estão cansados, aí eu dou o meu sprint, aí eu dou a minha força máxima física e consigo chegar na frente deles. Ou eu mantenho uma cadência. Ele vai explicar a forma como é que a competência foi exercida. Ele vai explicar como é que a competência foi feita. E a isso nós chamamos de habilidades. Saber físico ou mental. Ação física ou mental. Que leva à solução dos problemas. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Ainda que sejam coisas distintas, uma trabalha para a outra. Sim, a habilidade, no caso, ela trabalha para se conseguir competências. Quando você estuda, quando você se apropria, quando você internaliza algo, nós
temos por base fazer isso para alcançar o quê? Um resultado. Não sou bom em questões exatas, ou não sou bom em questões humanas. Não sou bom com cálculos, não sou bom com letras, com números. Mas eu preciso passar na prova tal, eu preciso passar no concurso tal, eu preciso passar pelo processo seletivo tal, e para isso eu preciso dessas habilidades. A competência é passar no concurso. No Enem, na faculdade, no processo seletivo, no concurso, seja no que for. No cursinho. Mas a forma como eu adquiro essa competência é usando as habilidades. Para que eu consiga chegar nas competências. Competências, conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas que caracterizam uma função profissional. Por exemplo, uma função ou profissão. Por exemplo, ser arquiteto, ser jornalista, ser professor de histórias, ser advogado. Eu sou um professor, sou um pedagogo. Então, eu tenho como competência dar aulas, como competência ministrar aulas, proporcionar saber através das aulas, sejam elas físicas, sejam elas no movimento online, sejam elas de forma remota, seja através de exercício, seja através de slides, seja através da fala, da oralidade, mas a minha competência é transmitir conhecimento através das aulas, ou partilhar. Porque hoje a gente já não considera o professor apenas um transmissor, mas um partilhador de conhecimento. Então, eu partilho de conhecimentos pelas aulas. Eu partilho de conhecimentos através da minha fala, através das minhas escritas, através do que eu faço. A isso nós chamamos competência. Na medida em que eu entrego um produto, e esse produto é uma aula boa, uma boa aula, competência. A forma como eu faço, a habilidade. Então, as competências articulam 5 pontos: conhecimento, procedimento, habilidades, atitudes e valores. O aluno desenvolve habilidades através dos conteúdos. Exercitando essas habilidades, adquire competências. E aqui eu vou pedir para você já abrir o seu editor de texto e criar um arquivo de Word. E nesse arquivo de Word você vai colocar as seguintes coisas para mim. Uma coisa que você tem conhecimento de causa. Apenas uma. Nesse momento, apenas uma. Uma coisa que você tem conhecimento de causa. Um procedimento que você sempre faz em todas as ações. Pode anotar aí. Pode anotar. Eu quero um conhecimento, uma coisa que você sabe, que você conhece a fundo. Um procedimento que você faz. Ah, professor, o meu procedimento, eu sempre sou muito metódico com as minhas coisas, então está tudo muito organizado, eu tenho uma agenda online, eu tenho uma agenda física, esse é um procedimento e sempre quando eu acordo, eu leio, eu reviso tudo aquilo que vai acontecer naquele dia. Então, isso é o seu procedimento próprio, tá? Um procedimento próprio. Com os procedimentos próprios, ok. Um conhecimento você já sabe, né? Uma habilidade. Uma habilidade que eu quero que você coloque é uma habilidade que você exerce dentro do seu trabalho, dentro da sua prática profissional. Se você ainda não está exercendo a prática profissional, coloque uma habilidade pessoal sua. Uma habilidade pessoal, algo que você sabe fazer muito bem. Lembre-se bem, não confunda com conhecimento, não confunda com procedimento. Conhecimento, muitas vezes, está ligado apenas à parte teórica. Apenas aquilo que eu sei falar sobre. Eu sei falar sobre mountain bike, por exemplo. A prática de ciclismo nas montanhas. Eu sei falar. Sei sobre downhill, sei sobre tips, qualidades, sobre onde fazer, como fazer, procedimentos para se fazer. Eu sei sobre isso. Mas ultimamente eu tenho feito? Não, não tenho feito. Mas eu tenho conhecimento. Ok? Procedimento.
Procedimento, então, se eu, pegando o exemplo do mountain bike, se eu, todas as vezes antes de sair para fazer a trilha, eu faço uma revisão, ou no dia antes, eu faço uma revisão de todo o meu equipamento. Bicicleta, equipamento de proteção, tudo, tudo, tudo. Reviso tudo, tudo, tudo. Deixo um geolocalizador para que as pessoas saibam onde eu estou, caso eu me perca, caso aconteça alguma coisa. Esse é o procedimento. A habilidade é descer propriamente a montanha, ou subi-la, né? E subir e descer, talvez. Mas a habilidade é como eu faço isso. Se eu faço isso de maneira mais radical, se eu faço isso de maneira mais leve, mais moderada, cadenciada, a habilidade. E a habilidade está sempre ligada a uma questão muito pessoal sua. Muitas vezes a habilidade é única, é exclusiva de alguns. Muitas vezes a habilidade é exclusiva de alguns. Eu falava agora há pouco a respeito de um campeão mundial de velocidade. O Usain Bolt, que é o recordista de velocidade em pista rápida, ele tinha uma habilidade que é a seguinte, que mesmo quando ele estava atrás, ele não demonstrava preocupação com quem estava na frente, porque dentro dele já sabia que passaria. E muitas vezes ele nem se preocupava se tinha alguém correndo atrás. Geralmente, porque é uma prova rápida, uma prova de tiro curto, como conhecida, os corredores sempre estão olhando para trás porque a possibilidade de ter alguém no calcanhar deles quase ultrapassando é muito latente. O Usain Bolt, ele não tinha isso. E muitas vezes ele estava correndo e sabia que ele era tão bom, que ele se dava ao deleite, se dava ao prazer de olhar para a câmera para conseguir o melhor ângulo dele no telão. Isso correndo a prova mais rápida do mundo. Então, é uma habilidade específica desse atleta. E aí, aqui nesse ponto, eu quero uma habilidade sua. Por enquanto, só uma habilidade sua, tá? Já anotou? Tá. Suas atitudes. Aqui eu quero atitudes. Que tipo de atitudes você tem? Suas atitudes, elas são padrão, elas obedecem um tipo de padrão, ou elas simplesmente, não, a minha atitude é uma atitude meio desordenada, é uma atitude meio rebelde, e aqui rebelde não no sentido pejorativo. Rebelde no sentido de não ter um planejamento, de não ter uma ordem para as coisas acontecerem. Você acorda e decide, meu dia vai ser assim, meu dia vai ser assado. E só quando acorda, ou ainda no caminho para realizar as ações, a atitude. Atitude padrão, atitude tradicional, atitude inovadora. Que tipo de atitude você tem? E por último, os seus valores. Coloque para mim. Aqui eu vou querer 3 valores, tá? Conhecimento 1, procedimentos 1, habilidades 1, atitudes também 1, mas os valores eu vou querer 3 valores. Quais são os seus valores? E aqui pode ser valores éticos, podem ser valores morais, podem ser valores familiares, podem ser valores pessoais. Aqui eu quero 3 valores. Valores é naquilo que eu acredito. É o que dá sentido à minha existência, os meus valores. Os meus valores é quem eles me dão uma ideia, não apenas física de quem eu sou, não apenas prática daquilo que eu faço, mas me dão uma dimensão mais humana daquilo que eu sou. Uma dimensão um pouco mais macro a respeito da minha existência. Quais são os seus valores? 3 valores, ok? Continuando. Como trabalhar habilidades e competências? Então, a gente tem que pensar numa mudança de postura didático-pedagógica, não mais transmissor e tradicional de informações. Quando alguém te pergunta algo, você é aquela pessoa muito mecânica? Como assim, professor, mecânica? Robotizada. Você está fazendo isso? Sim. Você quer café? Não. Você sabe, pessoas que têm respostas monossilábicas? Pessoas que têm respostas apenas muito pragmáticas, que aparece um robô, porque ela não demonstra emoção, ela não demonstra uma outra ação que não aquela muito programada. Então, o que nós estamos falando aqui é a questão
Eu não apenas sou mais um transmissor, um emissor, quem recebe a informação, quem recebe um conteúdo. Não. Eu recebo, analiso, observo e algumas vezes até modifico esse conteúdo. Tá? Alguns caminhos, por exemplo, contextualização, postura interdisciplinar, foco na aprendizagem, conceito de conteúdo ampliado. Eu vou explicar mais detalhadamente o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu digo a respeito de contextualização, eu estou dizendo para você, antes de me dar a resposta, de você contextualizar o que está acontecendo. De contextualizar aquilo que eu estava falando. Em que sentido que eu estou falando? Ah, o professor estava falando de corrida. Gente, eu estou falando de corrida na aula? Eu estou falando de mountain bike realmente na aula? É sobre isso o assunto? A aula é sobre mountain bike? A aula é sobre corrida? Não! A aula é sobre saberes, competências e habilidades. Para isso, eu usei como exemplos esportivos. Questões esportivas para que você pudesse ter uma simbologia maior daquilo que eu estou falando. E isso é contextualização. É você entender que aquilo faz parte de um contexto, mas que a ideia central é X ou Y. Que a ideia central é essa ou essa. E não dizer, ah, não, quando o professor falou de habilidade, ele disse que só o Usain Bolt tem habilidade. Não, eu não disse que só ele tem habilidade, mas disse que ele tem uma habilidade específica dentro da área dele. E que você pode ter dentro da sua. Isso é contextualização. É você conseguir ver o todo. E saber que o todo tem várias partes. Com um núcleo, que é a ideia central. Que é um núcleo, que é a ideia original, o principal, o que se quer ensinar, o que se quer partilhar, o que se quer entender sobre todos os aspectos. O todo. Contextualização. Ok? Postura interdisciplinar. Postura interdisciplinar é se ater a todas as camadas, a todas as matérias, mesmo que não sejam aquelas do seu interesse, mesmo que não sejam aquelas da sua vocação, mesmo que não sejam aquelas do seu principal métier ou da sua, vamos assim dizer, da sua principal vontade, do seu gosto pessoal. Hoje nós já não se espera nem do aprendiz, do menor aprendiz, do trabalhador, do aluno, de quem quer que ele seja apenas focado numa questão única, unilateral, singular. Não. Hoje temos que ter profissionais, temos que ter aprendizes, temos que ter estudantes, temos que ter pessoas que entendam de interdisciplinaridade, que entendam de várias questões ao mesmo tempo, para que quando seja necessário usá-la, ele possa usá-la da melhor forma. Porque foi-se o tempo em que se exigia do profissional, em que se exigia do aluno, apenas um saber, apenas uma vocação, apenas um... Por que a gente diz a respeito tanto de planos A, B e C? Porque se nós tivermos apenas uma habilidade, se nós tivermos apenas um gosto, ou apenas uma competência, ou apenas... Nós estamos fadados a ser ultrapassados, a sermos passados para trás. Então, interdisciplinaridade é o saber de muitas coisas ao mesmo tempo. Vários conteúdos, várias interdisciplinaridades ao mesmo tempo. Sei de humana, sei de exata, sei de biológica, sei disso, sei daquilo, sei de questões gerenciais, sei de questões comportamentais, sei de questões psicológicas. E aqui eu não estou dizendo para você ser um expert em tudo, não, que é quase impossível. Mas que você tenha conhecimentos básicos a respeito de todas as coisas. Isso são saberes interdisciplinares. É não zerar em algumas matérias, enquanto em outras você tira 100. Tiro 100 numa matéria, ok. Por que eu não posso já que eu consegui ser tão bom numa matéria que eu consigo tirar 100, eu não consigo levar a minha média para 70, para 80 em outras matérias? Isso é possível. E mais do que possível, é desejável, é esperado.
O mercado de trabalho, assim como o mercado estudantil, e como tudo hoje gira em torno de quantas habilidades você tem e quantas você consegue exercitar e colocar em prática. Ok? O próximo, foco na aprendizagem. Aprender a aprender. Aprender. Lembra daquele primeiro pilar? Aprender a aprender. Ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas a partir do momento que você entra dentro de um processo de aprendizagem, que você entra dentro de um processo de conhecimento para adquirir habilidades, competências, conhecimentos, seja lá o que for, você tem que aprender a aprender. Trazer uma metodologia para o seu aprendizado. Tem gente que consegue aprender ouvindo, tem gente que consegue aprender anotando, tem gente que consegue aprender vendo. Qual que é o seu método para aprender a aprender? Qual que é a sua forma? De que forma você aprende melhor? De que forma você coloca em prática esse conhecimento? Como você adquire conhecimento? Então, aprender a aprender. Muitas vezes nós não sabemos. Mas eu sei que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com a escrita. Eu sei que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com a memória. Então, aquilo que se fala, eu não consigo guardar muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a aprender escrevendo. Eu vou aprender a aprender vendo. Eu vou aprender a aprender... Vocês entenderam? Aquilo que eu não consigo fazer, eu vou procurar uma forma de aprender melhor. E aí, vai de mim. Professor, eu não consigo. Se você falar muito, eu não consigo. Você precisa escrever, você precisa mostrar os slides, você precisa demonstrar com mais exemplos, você precisa fazer isso. E você vai me dizer a sua forma de aprender. Como você aprende a aprender? E aí eu, como professor, ou como gestor, como alguém que está numa posição de liderança, eu vou falar, então nós vamos fazer assim, assim, já que você aprendeu a aprender dessa forma, vamos trabalhar dessa forma. Ok? E o conceito de conteúdo ampliado, que também está dentro de contextualização. Conteúdo ampliado, eu vejo um todo. Eu vejo o macro. Eu vejo todo o processo. Não vejo apenas onde eu estou e onde eu vou estar amanhã, mas eu vejo todo. Eu consigo ver o passado, o presente e o futuro, através de um exercício de futurologia, que não é previsão. Não é previsão de futuro. Futurologia é eu pegar elementos do passado, do presente, e com isso intuir sobre o futuro. Com isso, elaborar bases daquilo que eu quero ou daquilo que eu estou trabalhando para o futuro. Possibilidades de sistematizar a reflexão sobre a prática docente e discente, que é o do aluno, investigando e analisando a própria prática. Manter-se atualizado em relação aos conteúdos de ensino e ao conhecimento pedagógico. Utilizar resultados de pesquisa para aprimoramento de sua prática profissional. Então, quando nós temos essas possibilidades, tudo isso é possível. E aí você pode pensar, mas eu não quero ser professor, tá? Aqui nós não estamos falando só de professor, não. Aqui nós estamos falando de profissionais. Seja da área da educação, seja da área gerencial, seja de qualquer área, seja do mercado financeiro, de qualquer área. Isso que nós estamos colocando aqui pode ser aplicado e deve ser aplicado para uma melhor performance. Então, quando eu entendo isso aqui, quando eu utilizo pesquisas para melhorar minha prática profissional, eu trabalho como que? Eu sou atendente de telemarketing, eu faço cobrança, eu faço planilhas, eu faço no estoque, eu trabalho no almoxarifado. Gente, utilizar resultados de pesquisas para melhorar a sua prática. É só o professor que faz isso, que pode fazer isso, que deve fazer isso? Sistematizar, padronizar um tipo de serviço que dê resultado, e esse resultado seja cada vez melhor, seja mais qualitativa cada vez. Será que é só o professor que deve fazer isso? É disso que nós estamos falando. Estabelecer uma rotina de estudo visando promover a formação contínua de todos. Hoje, eu sou professor, sou formado, estou fazendo mais uma faculdade, mas eu continuo estudando para que eu traga até vocês
mais conteúdos e mais conteúdos diversos e com uma ampliação maior da carga teórica, com uma ampliação maior do meu conhecimento sobre o assunto, para que eu não seja apenas um simples leitor de slides. Porque se eu mandar esses slides para você, você vai ler esses slides também, como eu. Mas eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado sobre ele. Para que se você me perguntar o que quer dizer isso ou aquilo, eu possa te explicar sem precisar ver. Então, por isso, eu estabeleço uma rotina de estudo, visando promover a formação contínua. Estou sempre em aprendizado. Eu trabalho com RH. Opa, ok. Você sabe quais são as novas práticas do RH 3.0, do 4.0? Você sabe hoje que o RH não se limita apenas a questões práticas ou pragmáticas de departamento pessoal? Você sabe qual tipo de formação os RHs hoje em dia têm feito para inovar? Para não ficar na esteira do passado? Formação contínua. Sempre contínua. Contínua. Tá? Envolver alunos e profissionais na rotina escolar, isso propriamente com a escola, né? Ampliar a gestão de classe para um espaço mais amplo, socializar as boas práticas e estimular o trabalho em equipe, entre outras. E aqui nós temos, então, a construção de conhecimento. E começa com o seguinte: os dados, tratamento de dados e informações e as informações. Lembre-se que eles não estão assim. Estão assim, olha. Informação versus dados. E esses dados trazem acomodação, assimilação e conhecimento. Te dou um dado. O Brasil teve, até o ano de 2019, nós tínhamos cerca de 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. Isso é um dado. Ok. Eu vou tratar esses dados em informações. A informação, não, antes de tratar os dados e informações, o dado é esse, 14 milhões. A informação é que entre esses 14 milhões, muitos faziam parte de um grupo que não só estava desempregado, como também tinha desistido de procurar emprego. Informação, não é apenas um dado. O dado são os 14 milhões. Mas a informação é que entre esses 14 milhões, muitos deles haviam desistido de procurar emprego. Para além de estar desempregados, haviam desistido de procurar emprego. Então, vou tratar esses dois dados, a informação e o dado. E aí eu vou assimilar. E aí eu vou ter uma acomodação desses dados, uma assimilação desses dados e o conhecimento. Qual que é o conhecimento? O conhecimento é que parte desse grupo faz parte da geração neném, que nem estuda nem trabalha, porque se encontram-se desmotivados, desiludidos por causa do aspecto socioeconômico brasileiro. Porque muitas vezes eles procuraram emprego, procuraram gastar, investiram em cursos, investiram em tantas coisas e não conseguiram uma colocação no mercado. Isso levou-os, então, a parar de procurar. Porque uma vez que eu procurei, criou neles uma letargia, criou neles um sentimento de incapacidade ou de descrença no futuro, de descrença numa melhora, e isso os levou a fazer parte da geração neném. Nem trabalha e nem estuda. Então, dentre esses 14 milhões, hoje nós somos mais, mas dentre esses 14 milhões, tinha-se já por volta de 2 milhões que faziam parte desse grupo. Então, você entendeu o que eu fiz? Um dado, a informação, o tratamento foi acomodado, foi assimilado e gerou conhecimento. Hoje você sabe da geração neném. Você simplesmente poderia dizer, não, mas é só pessoas que estão desempregadas. Não, pessoas que a princípio não querem mais voltar para o mercado de trabalho porque se encontram desiludidas, tá? Então nem empreenderam, nem fizeram nada. Então é isso. Quando você consegue juntar o dado, a informação e faz a assimilação, você tem um conhecimento amplo, generalizado. Por que os e-mails sempre voltam? Por que essa planilha sempre dá um erro num dado X? Por que essa área da empresa ela não produz? Opa, se ela não produz, tem que ter um dado. É um dado, ela não produz. Qual que é a informação?
Ela não produz sempre na data X do mês, acontece isso, aqui, isso, aquilo. Opa, então junta essa informação ao dado e gere o conhecimento e compartilhe esse conhecimento. Então aqui a gente tem, nós estamos usando a palavra aluno, mas aqui aluno quer dizer aprendiz de tudo. E todos nós somos eternos aprendizes. Então dentro disso é um profissional, é um aprendiz, é o menor aprendiz, é o educador, é o pai, é a mãe, tudo isso nós estamos na condição de aprendiz, tá? Então o aluno construiu os conhecimentos, as atitudes e as habilidades. Então, as atitudes eles procuram e encontram por terem significado. E as habilidades eles usam com eficiência. Construção de conhecimento, que vem de atitudes. Ele procura essas atitudes e encontra por terem significado. Eu faço algo e encontro significado naquilo que eu faço. O que eu faço tem um porquê. O que eu faço tem um resultado. O que eu faço tem um valor. Eu encontro significado nessas minhas atitudes. As minhas habilidades eu uso com eficiência. Eu toco violão aqui. Eu toco violão, eu tento fazer isso com eficiência. Isso tudo me gera competência. Isso tudo me gera competência. Construção de conhecimentos aliados a atitudes, aquilo que faz sentido para mim, com as minhas habilidades, aquilo que eu faço com eficiência, com eficácia, gerando então competência. Retomando os conteúdos, habilidades e as competências. Currículo, situações de aprendizagem, que são as sequências didáticas, são as suas rotinas, é o seu ritual diário, é o seu ritual semanal, o seu ritual mensal, é aquilo que você faz, é dentro da empresa, é dentro da escola, é dentro da faculdade, é dentro daquilo que você exerce, dentro da sua atividade de empreendedorismo, quais são as suas rotinas, as suas situações de aprendizagem, tá? Vamos por conteúdos que são factuais, são conceituais, são procedimentais e são atitudinais. Lembra do começo? Fato, o conceito, o procedimento e a atitude, a ação. Tá? Que favorecem as habilidades e competências. Então, aqui nós temos uma atividade, uma outra atividade. Eu já te dei aquela primeira atividade, você colocar habilidades, competências e tudo, procedimentos e tudo. Aqui nós vamos ter mais uma atividade de observação, de realização e de compreensão. Tá? Aqui. Deixa eu falar para você. Escreva no seu caderno, escreva dentro do arquivo de Word, que já está aberto para você, aquilo que são suas áreas de observação. Como área de observação? É aquilo que você não faz, mas você está sempre de olho. De repente não é a sua área de estudo. Ok. De repente não é a sua área de atuação profissional. Tudo bem. Mas você sempre está passando um olho nela. Você sempre está volta. Sempre você está lendo alguma coisa, observando algo, ainda que seja involuntariamente, sempre está de olho em alguma área. Por exemplo, eu sou professor, educador, tudo, ok. A minha área é educação. Mas eu estou sempre com um olhar para o lado psicológico. Eu estou sempre observando novas formas, novas práticas, novas didáticas da área psicológica. E aí você vai colocar para mim 2 áreas em que você está observando. Que não sejam as suas. Não é a sua formação clássica, nem pretendida, que você pretende fazer uma faculdade, um curso técnico. Não é essa área. Eu quero uma área que seja fora disso. Anotou aí? E explique o porquê dessa observação. Ah, só porque eu gosto. Ah, não, é porque eu estou pensando em segundo plano fazer. Não, você vai me falar. Ah, porque essa área, eu gosto desse conhecimento, eu gosto de Mundo Geek, por exemplo. Cultura nerd. Também, eu estou sempre
atento a essa cultura nerd. E eu não pretendo trabalhar com cultura nerd, mas eu estou sempre observando, buscando conhecimento, gerando habilidades ou competências nessa área, apesar de não querer trabalhar nela. Então, ok? O outro grupo são as suas realizações. Coloque para mim quais são as suas maiores realizações. Ah, professor, hoje eu sei tirar, eu já sei fotografar, eu tenho uma facilidade com fotografia, seja fotografia com celular, seja fotografia com câmeras semi-profissionais, com profissionais. Eu sei, de repente, eu gosto de correr de práticas esportivas. Aí dentro dessas práticas esportivas eu estou cada vez me atualizando mais. Então já faço Muay Thai, eu faço CrossFit, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você vai colocar para mim duas. Duas de observação, duas de realização, que você já faz. Aqui não é só observação, não, você já faz, tá? E duas de compreensão. Nessas de compreensão é que você entende, você não faz, você não apenas observa, mas você entende como um plano maior. Por exemplo, política. Não, eu gosto de política. Você observa? Não observa muito, mas eu gosto. Eu gosto dos conceitos, direita, esquerda, eu gosto de conceitos de centro, eu gosto de conceito legislativo, parlamentarismo, eu gosto de toda essa área. Então eu compreendo, eu estudo e compreendo isso. Dentro disso, você vai colocar para mim duas áreas de compreensão. Mercado de cosmético, professor. Mercado de influências digitais. Eu sei tudo sobre as influências digitais. Eu sei tudo sobre isso. Eu sei tudo sobre aquilo. É a sua compreensão. Você pretende trabalhar? Não. Você pretende em algum momento ter como segundo plano? Não. Mas eu gosto de compreender. Eu gosto de entender o que está acontecendo. Opa, então a sua compreensão. Observação, realização e compreensão. Feito isso, coloque para mim no editor de texto, dentro daquilo que você já tinha feito lá naquela primeira atividade que eu dei no começo da aula, e explique para mim o porquê desse interesse de observação, de realização e de compreensão. Ok, pessoal? E aqui, dentro de observação, são as habilidades que correspondem: observar, identificar, reconhecer, indicar, apontar, localizar, descrever, discriminar, constatar, representar gráfica e quantitativamente. Possibilitam verificar o quanto e como o aluno pôde considerar antes de decidir com a melhor resposta às informações propostas na pergunta. Realização. Habilidades correspondem a classificar, seriar, ordenar, conservar, compor e decompor, fazer antecipações, calcular por estimativa, medir e interpretar. Isso você só pode saber fazendo. Por isso eles estão dentro da questão de realização, tá? É só para você entender o que você tem que colocar naquela atividade que eu coloquei, tá? Indicam traduzir essas ações em procedimentos relativos ao conteúdo e ao contexto de cada questão em sua singularidade. Compreender, analisar, aplicar relações ou conhecimentos, fatos e princípios, avaliar, criticar, analisar e julgar, explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações indutivas e construtivas e também justificar. Tá? Possibilitam planejamento e escolha de estratégias para resolver problemas e realizar tarefas pouco prováveis ou mesmo impossíveis nos níveis anteriores. Ok, pessoal? Dito isto, foram então duas atividades que vocês vão colocar, vão escrever e vão mandar para os canais de avaliação da Meet, que vocês já sabem quais são no Google Class. Então coloque lá todas essas ações, porque lá vai ter a atividade pronta lá. Possivelmente esses slides também estarão lá. E você vai ter então a possibilidade de realizar isso da melhor forma. É importante destacar que muitas competências e habilidades indicadas no currículo oficial não foram incluídas. Então, não são passíveis de serem avaliadas em larga escala, tá? Está dizendo a respeito daquelas que ainda não estão classificadas aqui, porque os saberes são muitos e múltiplos. Então, um saber nasce a cada dia, ou mais de um saber nasce a cada dia, e eles vão sendo avaliados e reavaliados até se aplicar um conceito específico, tá? Vou
Liberar aqui. E agora eu vou dizer a você. Dentro de competências e habilidades, você consegue me dizer 3 competências suas? E entre essas competências, 2 habilidades que foram adquiridas para a realização delas? Então, como última atividade, eu quero que você me coloque agora, você já tinha colocado uma lá no começo, eu quero que você me coloque as suas 2 competências e 3 habilidades que você usou para adquirir essas competências. Professor, sei andar de bicicleta. Professor, eu sei fazer uma batida. Professor, eu sei pilotar moto, eu sei andar de carro, eu sei dirigir carro. Competências. Solucionou um problema. Mas para fazer a batida, para andar de bicicleta, para pilotar uma moto, para dirigir um carro, eu quero que você me coloque 3 habilidades que você teve que se habilitar, que você teve que se especificar nelas para adquirir essas competências. Ficou claro? 3 soluções e 2 habilidades para cada uma dessas competências. Tá? Meu nome é Decris Santos, Cristiano, para alguns, e eu sou da MIT. Nós finalizamos essa aula para que você tenha o melhor resultado, tá? Qualquer dúvida, procure os canais de relacionamento da MIT para que nós possamos solucionar e tirar todas essas dúvidas. Estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos siga nas redes sociais. @instituição AMIT. AMIT, a instituição que mais cresce em ensino-aprendizagem em Belo Horizonte. Fique conosco e fique atento às nossas novidades. Até mais e bom conhecimento a todos!